Informação, serviço, transparência, compromisso. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá, está começando mais um Jornal da Câmara. Nova lei do IPTU gera controvérsias entre a população. Moradores do Navegantes sofrem com a insegurança no local. Vereadores iniciam um debate sobre diretrizes orçamentárias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Fique conosco! E o impasse do IPTU permanece. Com a chegada das cobranças, a população e os vereadores debatem a situação que tem gerado polêmica no município. Desde que o projeto de lei, que previa reajustes no valor do IPTU, chegou na Câmara, a polêmica tomou as ruas da cidade. Aprovada no último dia 29, a lei que alterou a planta genérica de valores se materializou essa semana, com a chegada dos carnês nas residências. Entre a população, a repercussão tem sido na grande parte negativa. Além dos novos valores, a incerteza de onde vão ser investidos os 33 milhões arrecadados a mais a partir do próximo ano tem gerado dúvidas na comunidade. Subiu e alguns subiram muito, outros até que estão razoáveis, mas a maioria subiu mais de 100%. Tem gente que vai pagar, que pagava 1.000 e pouco, 500 mil, vai pagar 2, 3 mil. Não existe. Como é uma taxa que tem que ser paga, mas deveria também ser investido naquilo que é necessário fazer. Acho muito importante, né? Pelo menos para manter, se tudo isso aí que boto para reajuste, conta de água, conta de lixo, IPTU, se é para manter a cidade limpa, principalmente as vilas, é muito importante. Mas até chegar lá é aí que a gente tem que ver. Se na maioria que recebeu a cobrança, a reação foi de surpresa, e em alguns casos revolta, a apreensão é o que sente aqueles que ainda aguardam os carnês. Estamos preocupados, né? Vamos ver se vai ser para melhorar, que eu acredito que não seja. No Legislativo, o cenário é o mesmo da votação. Para aqueles que votaram contra o projeto, a repercussão já era esperada. Eu vejo uma indignação em quase toda a cidade, né? Eu recebo pelas redes sociais, estou pedindo para me mandar o comparativo de 2014 e 2015, as pessoas estão mandando. Tem aumentos assim absolutamente absurdos, impagáveis, né? E só que vai dar uma trabalheira para as pessoas agora tentarem arrumar isso. Algumas se assustam, não sabem o que fazer. Algumas pensavam em fazer negócio com a casa ou terreno e agora, por causa do valor muito alto, perdem esse negócio. Então, há uma série de coisas além do valor alto que indignam as pessoas. A repercussão foi negativa, pegou a população de forma surpresa. Primeiro, porque foi supervalorizado seus imóveis. Segundo, porque muitas isenções que foram retiradas e o governo interpreta mal a lei, ou lê mal a lei, que queria que as pessoas que pretendessem isenção fizessem isenção até setembro. Ora, se a lei foi aprovada em dezembro, como é que tu vai prever uma coisa que não existe ainda? Já entre os que votaram a favor, no total 13, o próximo passo agora é buscar junto ao Executivo soluções para as distorções identificadas. Estamos indo conversar com a Secretaria de Finanças e com o prefeito para as pessoas que são isentas que já sejam contempladas com isenção a partir de agora, a partir do ano de 2015, não esperando que a isenção seja dada no ano de 2016. Não se deve falar em, mas aumentou tanto. E eu peço sempre, vamos ver o valor do imóvel. O valor venal que está sendo, né, ao qual está sendo atribuído o imposto. Ninguém disse que o seu imóvel valia menos do que o valor venal. Muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas, o meu imóvel vale mais que isso. Que a lei possibilita a reavaliação se o valor estiver errado. Eu não vi ninguém ainda pedir reavaliação do seu imóvel. Diante desses fatos, a Câmara promove uma audiência pública na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, para esclarecer algumas dúvidas e ouvir a população. Na realidade agora é uma audiência pública esclarecedora, né? No sentido de a população que está nos assistindo, todos os proprietários de imóveis que receberam
o seu carnê de cobrança do IPTU 2015, aqueles que tiverem dúvida possam vir à Câmara nessa audiência pública com a presença do secretário já assegurado, para que esclareçam e bem como a gente possa ajudar as pessoas a buscar os seus direitos que ainda têm direito, que é a isenção, que é a diminuição dos valores nas áreas alagadiças. Então é uma grande audiência pública, nós queremos contar com a presença de todos. Nesta semana, a Câmara recebeu uma visita diferente. Um homem que está circulando o país de bicicleta veio parar aqui, em Pelotas. Confira na reportagem de João Inácio Pritt. Um gaúcho que saiu de Ijuí já pedalou por grande parte do Brasil, chegando até Natal, no Rio Grande do Norte. Agora, ele volta ao estado. Tudo isso com uma bicicleta comum. Com a minha bicicleta, bem lentamente, simplesinha, né, no estilo comunidade mesmo, a minha bike, né, não é equipada, não tem aqueles aparatos. Então eu consegui visualizar muitas coisas por andar lentamente. E isso tem gravado. Eu estive comunicando em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Qual foi o objetivo de fazer sair por aí andando de bicicleta? Libertação do coração. Pedi a Deus que libertasse o meu coração das opressões em que eu estava passando na minha cidade. E Ele me deu essa maneira de me libertar. Que tipo de opressão o senhor estava sofrendo? Todos os sentidos, espirituais, familiares, entre famílias, confusões, né? Bastante disparatos por causa de dinheiro, inclusive pouca coisa. Aí o senhor resolveu pegar a bicicleta e sair por aí? Peguei tudo, me desprendi daquilo tudo que estava oprimindo-me, joguei para fora de mim e me agarrei com Deus e saí pedalando com a minha bicicleta, irmão. Ela está comigo até agora. Ele foi recebido pelo presidente da casa, Ademar Ornel, junto com o vereador Beto Z3. Na oportunidade, comentou que já percorreu ciclovias de vários estados do país. Segundo o ciclista, a situação das pistas deixa a desejar. Do país em alguns lugares bacana, só que em outros lugares está bastante desleixada, né? Não tem um espaço. Outras têm, mas foram, sei lá, mal concluídas. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que tá? Tá fraco. Em Pelotas? Em Pelotas, aqui na entrada, eu achei bacana. Só que eu vou fazer uma crítica. É sobre o desnível da pista. Ali é para quebrar a bicicleta de quem trabalha o dia todo com ela, que não tem aqueles amortecedores, não são bicicletas preparadas para todas as modalidades. São fraquinhas que nem a minha, são comuns. Após 1 ano e meio de estrada, o homem de 54 anos pretende continuar pedalando e documentando suas experiências. Onde o senhor pretende parar? Não sei. Eu não pretendo. Quando o senhor vai parar? Por Deus. Para poder escrever. Eu quero dar uma jornada pelo menos até os meus 60 anos. O senhor está com? 54. Mais 6 anos ainda, gente. De pedal, mas é uma ideia pessoal. Para depois poder parar e escrever. Não, quero escrever ainda antes disso. Eu quero dar uma parada porque eu preciso descansar fisicamente por um período em algum lugar bacana para escrever essa etapa. E depois eu quero começar outra. Aí a outra vai ser mais longa, talvez. Talvez, eu não sei se dentro do próprio país ou fora. Confira os principais fatos abordados pelos parlamentares na sessão plenária de hoje. O vereador Edmar Campos falou sobre a aprovação da planta de valores do IPTU. Segundo o parlamentar, todos os colegas haviam votado com consciência tranquila e agora estão se fazendo de desentendidos. Para Gaúcho, prefeituras anteriores, como a do vereador Anselmo Rodrigues, realizaram verdadeiros tarifaços em Pelotas. Sob o programa Minha Casa Minha Vida, Gaúcho criticou o governo federal por não repassar mais de 10 milhões de reais para a região. O vereador Marcos Ferreira falou que a situação da nova planta de valores do IPTU ainda terá inúmeros desdobramentos, pois a população está insatisfeita. Segundo Marcola, tanto a visita do secretário municipal da Receita quanto a audiência pública que propôs para a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, serão fundamentais para que a população se informe acerca do tema. Marcola também criticou a Prefeitura Municipal pela situação dos poceiros da Coab Tablada. Segundo o parlamentar, o município negou a concessão do terreno para as pessoas, que não têm para onde ir. O vereador Roger Ney disse que o colega Marcola faltou com a verdade quando jogou a responsabilidade do terreno da Coab Tablada para o município, quando esta é do governo federal. Roger ressaltou, porém,
que a Prefeitura precisa dar mais atenção para o problema da habitação no município e reabrir a secretaria responsável é fundamental. O vereador Anselmo Rodrigues criticou o colega Edmar Campos. Segundo o parlamentar, Gaúcho faltou com a verdade quando disse que o governo dele realizou um tarifaço. Para Ivan Duarte, o processo de reajuste de valores do IPTU foi feito de forma apressada pela Prefeitura, que deveria ter estudado muito mais as peculiaridades da cidade. Ivan ressaltou que existem pessoas que moram no Laranjal, por exemplo, que vão pagar um valor muito alto, como se fossem milionários que utilizam imóveis para especulação imobiliária. E no próximo bloco, confira os principais problemas enfrentados por moradores da Vila Castilho e o início das discussões sobre as diretrizes orçamentárias. Nós já voltamos. Feliz Natal e um grande 2015! Com linguagem mais ágil e dinâmica, você acompanha no TV Câmara Notícia os momentos que marcaram o poder legislativo durante a semana. Confira diariamente na programação da TV Câmara Pelotas. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. O programa cotidiano, apresentado pela jornalista Tereza Cunha, é uma conversa com o público sobre assuntos do dia a dia. O que gostamos, o que nos incomoda, o que sentimos, o que nos faz rir e o que nos faz pensar. Todo sábado, a partir das 11 horas e durante a semana na programação da TV Câmara. No quadro Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi conferir as reclamações de moradores da Vila Castilhos. Estamos em um dos bairros mais conhecidos como a Vila Castilho e por aqui a principal reivindicação é a falta de manutenção nas ruas, o que prejudica o trânsito das pessoas que circulam por aqui diariamente. Te faço a seguinte pergunta aí em casa: será que o poder público já passou por aqui? Não, tia. No momento ainda não vi nada ainda de resultado da prefeitura. Os buracos são os principais problemas que trazem risco aos veículos. Este morador alega já ter sofrido danos no carro dele, devido às más condições da via. O problema na nossa vila aqui tá muito... O pessoal não tá cuidando muito aí, tá uma buraqueira, tchê. Porque eu já gastei esse mês já com meu carro já de suspensão e alguma outra coisa. Passa a patrola aqui, tapa os buracos, no outro dia ou na próxima chuva, vocês estão vendo aí. É a suspensão do carro que vai estragando. E além dos buracos, a falta de iluminação é rotina no bairro. Em virtude disso, os moradores se sentem abandonados pelo poder público. Fiação, a CE teve trocando os postes, a iluminação ficou precária. Como eu te disse, trabalho também na Oi, a parte de fiação de telefone, de internet, ficou tudo precário e estamos meio abandonados. E sem falar a falta de luz também, nos postes, uma escuridão de noite aí. A população espera providências do Poder Executivo. Se você tem problemas na rua no seu bairro, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150, que a nossa equipe vai até você. Nesta
semana, os vereadores iniciaram as discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual para 2015. O debate iniciou na terça-feira à noite com a apresentação de dados de 2014 e da projeção de arrecadação e gastos para o próximo ano. As informações foram passadas pelos técnicos do Executivo. É mais uma parte de como foi feito tecnicamente o orçamento. Cada secretaria se manifesta e é tudo sobre uma previsão, que é, como eu falei, é feita uma previsão da receita e uma fixação da despesa. Então, esse foi o nosso levantamento que a gente fez hoje, que poderá, espera-se que seja realmente executado, que aconteça as receitas, porque aí o Executivo também poderá fazer um melhor trabalho perante a população. A comunidade, os representantes de entidades, órgãos e associações foram convidados para participarem do encontro e, assim, poderem sugerir as prioridades para 2015. O vereador Rafael Amaral criticou a ausência do público. Na verdade, eu como presido da Comissão de Orçamento e Finanças na Casa, nós temos que abrir essa discussão, né? Convidamos as pessoas que queiram participar, os interessados. Pena que a população ainda não está acostumada a vir ao Parlamento. A gente acredita que nos próximos anos, né, chamando as pessoas para participar, elas começarão a vir e dar os seus palpites onde deve ser mais investido o recurso. A gente deu início, né? Queremos que agora, nos próximos anos, a gente possa cada vez avançar mais e analisar de perto o orçamento do município para onde vai. A LDO é a lei que apresenta o planejamento para o município. E ontem à tarde ela foi aprovada no parlamento. De acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Marcola, o Legislativo teve uma importante participação no processo, já que incluiu demandas, na grande maioria, voltadas para a mobilidade urbana. E a apresentação de 14 emendas por parte dos parlamentares, no sentido de poder adaptar alguns programas que não estão, para que a gente possa depois apresentar as emendas no orçamento. Desta forma, garantimos também melhorias com as emendas para buscar recursos para pavimentações de várias vias, bem como um programa importante que é do município, a revitalização da Orla do Balneário dos Prazeres. O líder do governo na casa, vereador Viana, relatou que acha importante a participação da Câmara no processo. Porém, ressaltou que é contra o encaminhamento de emendas por parte dos parlamentares. Eu considero temerário fazer emendas demais à lei das diretrizes, porque nós não podemos acabar com as diretrizes do município, do prefeito, do governo. Nós temos que colaborar. Então, se as leis colaborarem para que as diretrizes sejam alcançadas, para melhorar, até ótimo, não tem problema nenhum, vejo com bons olhos. Mas considero que nós temos que respeitar as diretrizes que foram fixadas através de planejamento. A expectativa agora é para a votação da LOA, que traz o orçamento do município para 2015. Ela deve ser votada no início da semana que vem. Os vereadores ainda possuem dúvidas e incertezas com a lei. Porém, já apresentaram as demandas com as emendas para serem acrescentadas no projeto. As principais dúvidas, sem dúvida nenhuma, é um orçamento de R$1 bilhão, os recursos arrecadados, como serão aplicados, e a possibilidade que o prefeito possa reconhecer as emendas que os vereadores estão fazendo no sentido de atender o anseio da população. Os principais questionamentos são a aplicação dos recursos oriundos da arrecadação maior com a questão do IPTU, bem como as obras do governo federais que estão paradas, os recursos estão ali apontados, bem como os recursos que foram tirados do orçamento de 2014 que não foram recolocados para 2015. Zona rural, R$1,5 milhão foi tirada a construção de pontes e melhorias lá na colônia e não está no orçamento. Então o vereador Adinho também está apresentando uma emenda para isso. O vereador Ivan Duarte propôs uma audiência pública para debater a situação do Porto de Pelotas. O evento acontece na segunda-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, no plenário da casa. Hoje pela manhã, o vereador Vitor Palladini prestou uma homenagem para o delegado e policiais que compõem a equipe da DEFREC pelo trabalho desenvolvido. No dia 3 de setembro, a Polícia Civil obteve um dos capítulos mais vitoriosos do ano, ao apreender mais de 436 quilos de maconha. E nada mais justo do que o Poder Legislativo homenagear estes policiais. O inspetor da Polícia Civil, Tiaraju Vaz, agradeceu a homenagem do vereador Vitor Palladini à equipe da DEFREC e comentou que tudo começou com o projeto da delegada regional Carla Kuhn, que criou uma equipe de combate ao narcotráfico, onde uma operação resultou em uma das maiores apreensões de droga no ano. Eu acredito que o trabalho tenha sido bem desempenhado, inclusive, e bem reconhecido, né?
seguimos com o trabalho, agora com problemas assim, um pouco menos efetivo, mas tentando equacionar essas questões todas e tocar o trabalho para frente. A gente fica muito feliz pela Câmara de Vereadores, pela segunda vez, agora na pessoa do Dr. Palladini, nos reconhecer e tem sido um guerreiro ao nosso lado, aí, apoiando a nossa luta. Quando nós propusemos uma moção de apoio assinadas pelos 21 vereadores, homenageando o trabalho realizado pelo delegado Calderipe e sua equipe, o inspetor Tiaraju, inspetor Osvaldo, inspetor Cacildo e por tantos outros inspetores e escrivãos que peço desculpa por não lembrar o nome, mas que pelo belíssimo trabalho realizado, uma apreensão de quase meia tonelada de drogas no município de Pelotas. Cabe mencionar que foi a maior apreensão nos últimos anos realizada por essa delegacia. Então, o que nós fizemos foi homenagear, levar uma placa em nome do Parlamento Pelotense para lembrar e homenagear o belíssimo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. O delegado da DEFREC, Guilherme Calderipe, também agradeceu à Câmara Legislativa pela placa entregue pelos serviços prestados. Para nós é uma honra receber esse tipo de homenagem, é um prazer estar recebendo a Câmara dos Vereadores aqui na DEFREC. Nós trabalhamos o ano inteiro sempre com o objetivo de diminuir um pouco a criminalidade e quando a gente tem resultados bons é sempre interessante receber o reconhecimento e um reconhecimento desse para nós é maravilhoso. A insegurança é um problema que aflige muitas pessoas em Pelotas e no Navegantes não é diferente. O repórter João Inácio Pritti foi até lá e nos mostra a realidade do local. A vida desta comunidade está cada vez mais privada. O medo, a insegurança são sentimentos que acompanham os moradores diariamente. Olha, tá difícil. Muito perigoso? É muito perigoso. É tiroteio, não tem hora para dar tiroteio. Hein? Por que acontece isso? Acho que é briga por ponto de droga. E tu acha que esses problemas ocorrem por falta de policiamento? É falta de segurança. Somente que Deus ajude. Vamos ser sinceros, com a cabeça no lugar e os pés no chão. É um verdadeiro inferno. Isso aqui verdadeiro está crivado de vendedor de droga, traficante de droga e sei lá mais o quê. O negócio é o seguinte, só que aquele negócio, a gente está pedindo socorro aqui, a polícia tem que vir aqui, fazer alguma coisa. O medo é tão grande que alguns moradores não quiseram gravar entrevista, com receio de represárias. Outros nem abriram o portão para falar com a nossa reportagem. Não precisa abrir não precisa abrir. Não precisa abrir não. Consegue sair de casa com medo? Não, sair até a gente sai, porque às vezes a gente é obrigada, né? Tem que sair, mas com o coração na mão, né? Ultimamente foi um bairro muito calmo, mas agora tá difícil. Tranquilidade no bairro Navegantes é algo que não existe há um bom tempo. A população vive assim, atrás das grades. E teve gente que já foi assaltado mais de uma vez. Eu mesmo já fui assaltado 5 vezes. Quantas vezes? 5. Você já foi assaltado 5 vezes? 5 vezes. Uma vez aqui onde eu moro. Então não preciso dizer mais nada, eu quero pegar o outro. Tchau, gente. Obrigado, viu? O Jornal da Câmara fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem.